Então, boa tarde para todos e todas. É com grande alegria que também saúdo a todos e a todas, né, nesse nosso simpósio sobre a pandemia na história da Igreja, Cipriano de Cartago e Lutero, Martim Lutero. E eu quero agradecer muito a presença dos professores que vão falar hoje à tarde, professor William Warholtz, das Faculdades Estes. Então, eu agradeço a sua participação, professor William. Professor William é formado em História da Igreja, é o reitor também das Faculdades Estes, então, um enorme prazer recebê-lo entre nós. O professor José Mário é da nossa faculdade, aqui da Faculdade Unida de Vitória. Ele é formado em História, é doutor em História, aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, um grande prazer, eu quero saudar vocês todos e todas desses diferentes lugares do nosso país, e que nós estamos ligados, né, na busca do conhecimento, também na busca de nos ajudar também nesse tempo de pandemia, e a importância também de olhar para a história. Nós estamos na história, como pessoas, como sujeitos, como cristãos e cristãs, nós vivemos na história. Então, a história nos ajuda muito a também entender esse tempo presente. E também como, no passado, né, como também as pessoas enfrentaram pandemias, pestes. E, nesse sentido, eu quero começar, então, dar a palavra. Vamos fazer assim, vamos começar com o professor José Mário, porque... fazendo um pouco a questão toda cronológica, e Cipriano de Cartago foi um bispo que viveu mais ou menos, né, o professor pode explicar isso melhor depois, de 249 a 258, e ele foi perseguido, processado e também morto depois, em 258, mas teve uma peste por volta do ano 250, depois... no ano 250 pós-Cristo, né? Então, sobre isso a gente vai ver agora, é um sermão, né, que o professor vai nos expor, e logo após, então, nós vamos ouvir também o professor William. Então, muito obrigada, professor José Mário. Se você quiser dizer mais alguma coisa sobre você também, por favor, sinta-se à vontade. Então, passo a palavra, então, para o professor José Mário. Eu sugiro, então, para a gente ter melhor também audição, que todos nós possamos desligar nossos microfones esse tempo, e quando depois, no final, a gente vai ter um momento também de conversa, de diálogo, a gente pode daí abrir, cada um pode abrir, né, e perguntar. Então, também quero saudar que nós temos entre nós professores e professores, professor Rudolf, professora Sheila, professor Graham, né, e também outros professores, estudantes nossos do mestrado, colegas, doutorandos, doutorandas. Então, sintam-se todos e todas bem-vindos e bem-vindas entre nós. Então, professor José Mário, dou a palavra para você. Obrigado, professora Claudete, obrigado aí a participação de todos os colegas, professor William, a primeira oportunidade que eu tenho de participar de um evento com ele, muito bom estarmos juntos, né, esse é um tempo diferente, um tempo estranho, que nós todos estamos passando, mas não é, de fato, uma novidade para outros períodos da história, né, em outros momentos, nossos antepassados históricos, eles também experimentaram situações críticas e algumas tão até mais graves, até para os nossos padrões, que o que nós estamos passando. Então, é sempre bom a gente fazer essa revisitação, né, esse revisitar da história para tentar aprender alguma coisa para a nossa própria vida, para a nossa própria prática. Então, quando a professora Claudete fez a proposta da gente ter essa conversa sobre as pandemias na história, eu achei muito oportuno, e lembrei desse personagem, desse texto do Cipriano de Cartago, né? Minha formação na universidade aqui no Espírito Santo, eu estudei o trabalho, a vida, as cartas do Santo Agostinho de Hipona, que é um personagem
no mesmo espaço geográfico, por assim dizer, do Cipriano, mas que viveu em outro momento histórico, né? Cipriano não foi, portanto, o meu objeto de pesquisa. No entanto, pesquisando e revendo algumas coisas de antigas leituras, eu lembrei desse texto, né? Na verdade, isso surgiu a partir de uma leitura do Rodney Stark, que é um autor que eu vou citar aqui nessa nossa fala, que escreve sobre o crescimento do cristianismo nos primeiros séculos, e ele cita esse episódio da peste de Cipriano, assim chamada peste de Cipriano, né, porque ela é chamada desse jeito porque ela aconteceu durante a época deste bispo, e porque ele é uma das fontes que nós temos da história sobre o que aconteceu naquele período. Bom, eu começo lembrando o seguinte, que as pestes não eram novidade no Império Romano, né, no mundo antigo de um modo geral, no Império Romano em particular. Para citar somente as pestes que aconteceram nos primeiros 4 séculos da história do cristianismo, né, no Império Romano, durante os séculos 1 a 4, nós temos pelo menos 5 grandes pragas, ou 5 grandes pestes que assolaram o Império nesse período. No primeiro século, por volta do ano 79, o mesmo ano da erupção do Vesúvio, uma epidemia, provavelmente de malária, ela atingiu toda a região da Campanha. Foi uma primeira epidemia registrada nesta era cristã. Depois, no ano 125, uma outra praga, conhecida como praga de Orósios, porque as informações que nós temos sobre ela nos vêm desse historiador, do Orósios, ela provavelmente também, todas esses meus provavelmente é porque é difícil para os historiadores e mesmo para os especialistas em epidemiologia definir claramente qual era o tipo de enfermidade que se tratava. Então, eles procuram nas informações trazidas pelas fontes históricas os sintomas que são narrados, e aí eles fazem as suas conjecturas. Então, nesse caso aqui da praga de Orósios, a possibilidade de ter sido peste bubônica. Uma terceira praga aconteceu entre o ano 164 e 180, conhecida como praga dos Antoninos, porque aconteceu durante o período do reinado dos imperadores antoninos, e essa praga foi bem extensa, ela começou nas fronteiras orientais do Império, e ela chegou mais ou menos em 166 na cidade de Roma, e fez muitas vítimas, matou milhares de pessoas. Entre as mortes dessa praga antonina está o próprio imperador Marco Antônio, né? E ela pode ter sido causada por varíola ou por tifo, é a conjectura dos especialistas. A praga de Cipriano, conhecida como praga de Cipriano, como já expliquei, porque ele é uma das fontes de informação, aconteceu, como a professora Claudete disse, entre o ano 250 e deve ter durado até mais ou menos o ano 266. Alguns historiadores falam que foi de sarampo, outros acreditam que também foi uma praga de varíola, e também teve um número muito elevado de mortes, né? Ela atingiu muitas pessoas. E a quinta praga desse período que eu falei é a que nós sabemos menos, ela aconteceu por volta do ano 312 e chegou até os dias do imperador Constantino. Então, assim, nesse período de mais ou menos 300 e poucos anos, né, os 4 primeiros séculos, o iníciozinho do 4º século, então não estamos tratando de todo o 4º século, mas só do início, 5 dessas pragas se espalharam pelo Império. E como vocês viram, a duração delas costuma ser longa, porque você não tem medicamentos efetivos, você não tem nenhum tipo de vacina. Então, depois que essas pragas provocam toda a mortalidade que ela pode provocar, o que vai fazer com que elas diminuam de intensidade é o fato de que uma parte da população termina adquirindo imunidade, né? Então, essa imunização, digamos, natural, as pessoas que têm a enfermidade conseguem se curar, elas ficam imunizadas e aquilo vai enfraquecendo os agentes provocadores dessas enfermidades. Tanto é que, às vezes, alguns historiadores acreditam que elas, na verdade, ficam ali ativas em algum local, em alguma situação geográfica mais contida, e ali com as guerras, com os avanços, né, de novos personagens, de novos colonizadores ou invasores de um determinado território, aquilo volta a se expandir novamente. Então, o controle dessas enfermidades no mundo antigo era muito, muito precário, bem mais precário do que é para nós.
Então, como nós comentamos, durante a vida de Cipriano, ele enfrentou, portanto, toda a cristandade daquele período enfrentou essa praga que recebe o seu nome por conta da época. Cipriano, como já foi explicado também para a professora, ele foi um bispo do norte da África, a cidade de Cartago era um dos principais centros do mundo antigo, do Império Romano Antigo, era uma cidade importantíssima, era a mais importante cidade da África do Norte, e era também uma das principais sedes do cristianismo antigo, né, um dos centros fundamentais do cristianismo, lembrando que esse período de Cipriano é um período pré-constantiniano, portanto, se trata de um período em que a igreja, ela, embora esteja num processo de expansão, ela não conta com o apoio do império, ela não está associada ao império, como vai acontecer de Constantino em diante, pelo contrário, ela vem enfrentando as chamadas perseguições, as chamadas adversidades em função dos desencontros, né, da pregação e da prática cristã com os valores e as práticas do Império Romano, da sociedade romana. Tanto é que Cipriano foi um Marte, né, entre as muitas coisas que ele foi bispo, ele se envolveu em controvérsias importantes na história do cristianismo da sua época, a discussão sobre a unidade da igreja, a discussão sobre o que fazer com aqueles cristãos que cederam à perseguição e depois o que eles deveriam fazer para serem reintegrados à igreja. Então, Cipriano se envolveu em todas essas discussões, foi perseguido muitas vezes e, por fim, terminou sendo executado, né, sendo martirizado durante o governo do imperador Valeriano, em 258. Então, ele teve um ministério bastante agitado, bastante atribulado, mas é um dos nomes, uma das lideranças fundamentais do cristianismo norte-africano nesse período, teve uma influência muito grande sobre os seus sucessores, né, e sobre os teólogos que o sucederam na história do cristianismo ocidental, é um dos pais da igreja do Ocidente. Agostinho, né, que vai viver um século e meio depois dele, vai ter muita influência do pensamento de Cipriano. Basicamente, a teologia, a eclesiologia de Cipriano, de Agostinho, é muito devedora da eclesiologia de Cipriano, a concepção de igreja que Cipriano tinha, aquela famosa frase, né, fora da igreja não há salvação, ela é atribuída originalmente a Cipriano, mas depois Agostinho vai reproduzir essa mesma frase no conflito com os donatistas. Então, ele tem uma influência considerável na história da igreja norte-africana, na história da igreja ocidental, e no que diz respeito ao nosso assunto, em 253, né, mais ou menos, alguns autores falam 252, outros 253, ele escreve esse texto, que é conhecido como De Mortalitate, ou da mortalidade. Alguns autores acham que foi originalmente um sermão, né, pregou isso primeiro na sua igreja em Cartago, e depois foi transformado em texto. É um texto relativamente curto, então a tese de que é um sermão faz sentido, né, pelo tamanho, pela estrutura, mas nós não temos certeza absoluta. Mas, de qualquer maneira, esse texto é um texto importante, né, porque, primeiro, a primeira importância dele é porque ele dá informações preciosas sobre esta praga, né. Por exemplo, ele descreve nesse texto os sintomas dessa enfermidade que assolou a vida das pessoas ali em Cartago, na região onde ele atuava e em todo o império. Ele fala de febre, de ulceração, de vômitos contínuos, de ardor nos olhos, de putrefação dos membros que chegavam a precisar ser amputados, de paralisia das juntas, de surdez, de cegueira. Então, com esse conjunto de sintomas, os especialistas discutem se foi varíola ou se foi sarampo, né? A possibilidade de ter sido uma dessas duas enfermidades. Então, ele vai descrever esse cenário, mas a obra dele também tem uma importância, porque ela é uma das primeiras obras da teologia cristã a discutir a questão da morte, né, como teologia da morte, como aquilo que se faz diante da morte, qual a posição que nós devemos assumir diante da morte e também diante do sofrimento. Alguns autores chegaram a comparar
com a tradição mais antiga do pensamento greco-romano, né, das obras de consolação, como nós temos o caso das obras de Sêneca, de Cícero, né? Há uma relação com essas obras, mas ela tem características muito especificamente cristãs, ou seja, de uma teologia mesmo de origem cristã, como é de se esperar no texto de um bispo. Então, falando brevemente dos pontos principais da obra, né? Eu estou preparando esse texto para transformá-lo num artigo, então algumas coisas ainda estão em fase de organização, mas falando de alguns pontos principais da obra. O que é que motiva o Cipriano a escrever o De Mortalitate, né, sobre a mortalidade, ou pregar esse sermão, se é que foi um sermão? Ele percebe que alguns cristãos, ele começa o texto dizendo isso, que alguns cristãos têm se mostrado muito firmes na fé, têm enfrentado o momento difícil pelo qual estão passando, mas outros se mostram muito atemorizados, né? Se mostram muito temerosos de tudo que está acontecendo. E aí, é para esses ouvintes, né, ou para esses leitores cristãos que estão atemorizados, que ele escreve esse texto, que tem, portanto, um tom de exortação. É um bispo exortando o seu rebanho, exortando os seus fiéis, seja na forma de escrito, seja na forma oral, ele está exortando os seus fiéis a terem uma postura que ele considera a postura adequada de um cristão diante dos sofrimentos e da ameaça de uma morte, de uma doença tão terrível e de uma morte decorrente dessa doença. Então, ele diz que por causa da fraqueza de caráter ou da falta de fé de alguns cristãos, ou pelos encantos da vida no século, ou até mesmo por um erro de entendimento doutrinário, esses cristãos não fazem valer a força divina e invencível que trazem dentro de si. E esse é o primeiro argumento que vai mover todo o texto do Cipriano. É o grande mote do Cipriano, é que nós, como cristãos, devemos viver à luz da nossa fé na imortalidade, na vida eterna. Né? É o que eu coloco aqui como conceber a existência dessa perspectiva escatológica. Então, por conceber a existência dessa perspectiva escatológica, por enxergar a vida após a morte de uma maneira positiva, o cristão não pode temer a morte nesta vida, não pode temer os sofrimentos, não pode temer a morte, não pode temer as perturbações, não pode temer as enfermidades. Então, ele vai dizer, os primeiros capítulos, né, o sermão ou o texto é organizado em pequenos capítulos, à moda dos textos bíblicos, aqueles capítulos curtos. Nos primeiros capítulos, basicamente, é isso que o Cipriano vai argumentar, né, que o cristão ele já vive das realidades divinas. Eu estou aqui fazendo um comentário, citando diretamente aqui uma das palavras dele, ele já vive das realidades divinas, de maneira que ele não deve ter nenhuma hesitação, nenhuma perturbação diante das procelas e dos turbilhões do mundo, pois o Senhor predisse que estas coisas haveriam de vir. Então, ele começa exortando a partir dessa ideia de que esses sofrimentos, né, essas enfermidades, essas tragédias, essas pragas, elas viriam, e isso já estava previsto pelo Senhor, e que, portanto, o cristão deve se manter firme diante disso. E aí ele vai dizer que nós não devemos temer a morte, que nós não devemos nos entristecer com a possibilidade da morte, porque se nós aguardamos algo melhor para além da morte, não desejar este algo melhor, ou seja, querer permanecer neste mundo e nesta vida, na verdade, estar apegado a esse mundo, é falta de fé. Então, para ele, se o cristão ele entende que a vida após a morte é melhor do que esta vida, ele deve se desapegar desta vida, não deve temer a morte, não deve desejar permanecer nessa vida. Esse temor de morrer, portanto, para o Cipriano, é sinal de falta de fé. Né? Você não tem confiança naquilo que o Senhor prometeu. Você não tem confiança na vida eterna. Por você não ter confiança na vida eterna, você tem medo da morte. O argumento fundamental do Cipriano é esse. O Peter Brown, um historiador que é bastante conhecido, né, no campo das pesquisas aí do mundo cristão. Professor Zé Mário? Do antigo? Oi. Só, interromper um pouco. Tem algum texto bíblico que ele utiliza no seu sermão? Sim. Ele faz a moda também dos pais da igreja, né?
ele faz várias referências a passagens bíblicas que tentam corroborar com seu pensamento. Por exemplo, quando ele fala aqui sobre você ter consciência, né, de que a vida após a morte é melhor do que o presente, ele lembra das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, né, melhor morrer e estar com Cristo, né? Então, essa perspectiva do apóstolo Paulo é mencionada por ele como um motivo. Ele também cita as palavras de Jesus lá no Evangelho de João, que ele vai nos preparar um lugar e que, se não fosse assim, ele teria dito, né? Então, ele vai o tempo todo citando pequenas frases bíblicas para fundamentar essa confiança que o cristão deve ter na vida após a morte. Mais adiante, quando ele vai exortar a paciência, né, nos sofrimentos, ele vai também fazer menção a algumas histórias da Bíblia. Mas, nesse primeiro momento, ele cita Jesus nos evangelhos e cita Paulo nessas passagens que eu mencionei aqui, né? Então, essas são bases, digamos assim, escriturísticas para o discurso do Cipriano, né? Como deve, é típico da retórica cristã, exatamente fazer referência aos textos bíblicos. Então, como eu ia dizendo, o Peter Brown, que é esse historiador, né, especialista em história do cristianismo antigo e tardo antigo, ele vai lembrar que para Cipriano, né, quando ele vai estudar a questão do corpo no cristianismo antigo, no livro do Peter Brown, Corpo e Sociedade, ele vai lembrar que para o Cipriano, o conceito de corpo, que Cipriano chama de carne, e aí você já tem essa influência do estoicismo, essa influência, muito provavelmente, do platonismo já, dessa ideia da carne e do corpo, né, o conceito paulino de carne, que não é exatamente o conceito de corpo, vai ser interpretado por essa tradição dos pais da igreja do terceiro século em diante, como equivalente ao corpo. Então, carne, né, no sentido negativo que Paulo usa lá nos seus textos, é compreendido como corpo pelos autores da patrística, ou pela maior parte dos autores da patrística. Então, para Cipriano, o corpo, que é a carne, ela é um constante perigo, né? Um lugar de constante perigo para o cristão, tanto por conta das tentações sexuais, quanto pelo fato de que é através do corpo que o cristão, né, nessa concepção do Cipriano, é levado para alguns sentimentos mundanos, como a raiva, o ciúme, a soberba. Então, temer a dor física ou a morte, fosse por causa do martírio, fosse por causa de uma enfermidade como essa praga, era uma forma de demonstrar apego a esse corpo pecador. Então, por que nós queremos permanecer neste mundo se este corpo é o lugar do pecado? Então, é melhor você desapegar-se, tanto pelo martírio, que é um dos temas que o Cipriano, ao longo da sua vida, vai discutir, e ele próprio vai se tornar um mártir, como nesse caso específico, sobre a questão da praga. Então, você não deve temer, porque esse temor é um sinal do seu apego a esta carnalidade, a esse mundo carnal. Uma coisa que ele conversa aqui no texto, que ele discute no texto, é que alguns das suas ovelhas, né, dos membros do seu rebanho, se incomodavam com o fato de que aquela praga ela atingia tanto cristãos quanto não cristãos, né, pessoas que eram fiéis e pessoas que eram infiéis. E parece que havia uma expectativa de uma parte daquela comunidade de que os cristãos fossem poupados, né? Nós somos fiéis a Deus, então nós não vamos passar pelo mesmo que os pagãos estão passando. E o fato é que a mortandade atingiu a todos, e os cristãos foram vítimas também da doença e da morte, como foram os pagãos. E o Cipriano os repreende por pensar que os cristãos e os pagãos teriam alguma diferença no que diz respeito à mortalidade, né? Exatamente porque ele diz, olha, esse contágio é igual para todos, para os cristãos e para os gentios, porque nós continuamos neste mundo compartilhando da mortalidade desse mundo, né? Então, o que é que nós temos em comum com os demais homens? É que todos nós ainda estamos debaixo da lei do primeiro nascimento, né? E a gente precisa lembrar, do ponto de vista bíblico, a ideia de que há um segundo nascimento, esse novo nascimento, o nascimento espiritual pelo batismo, que nos daria
uma nova natureza, mas essa nova natureza, ela só vai se tornar plena espiritualmente na eternidade. Então, nesse primeiro momento, todos nós estamos debaixo do novo nascimento, desse nascimento justamente carnal, físico, né, que é presente, no qual está presente o pecado e a corrupção. Então, ele diz, nós não devemos nos assustar com o fato de que os cristãos e os pagãos estão sofrendo os mesmos males mortais, os mesmos males carnais, porque todos nós, no tocante a essa condição humana, somos mortais, né? Somos igualmente mortais. Então, ele rechaça essa expectativa de alguns de que os cristãos deveriam ser poupados desse sofrimento. Ele chega, inclusive, a citar, né, a ideia bíblica, né, citada por Jesus, de que Deus faz chover sobre justos e injustos. E aí ele vai usar esse argumento para dizer, né, do ponto de vista negativo, quando uma cidade é dominada pela invasão do inimigo, o cativeiro pesa igualmente sobre todos os habitantes. Quando o céu sereno retém a chuva, a seca é uma só para todos. Quando um escolho fende o navio, destrói o naufrágio é comum aos navegantes, sem exceção. Então, é a mesma coisa com as enfermidades. Ele não concebe que haja uma diferença física na maneira como a enfermidade vai atingir cristãos e não cristãos. O que é diferente para ele é exatamente, primeiro, a atitude dos cristãos. E aí, novamente, ele vai citar a Bíblia, Claudete. Ele vai lembrar de alguns personagens bíblicos. Ele vai dizer o que deve diferenciar a relação dos cristãos, dos não cristãos com a enfermidade é a atitude deles. E qual é a atitude que ele espera que os cristãos tenham? Uma atitude de paciência e resignação diante do sofrimento. Ele cita o exemplo bíblico de Jó, né? Dispensa comentários. Ele cita o exemplo de Tobias, né? Personagem bíblico. Ele cita o exemplo também de Abraão, dizendo que Abraão foi capaz de oferecer a Deus aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho. Portanto, se nós, nesta vida, tivéssemos que perder a nossa própria vida, a vida de um ente querido, esposa ou filhos, nós estaríamos imitando Abraão. E ele cita o exemplo do apóstolo Paulo também, que passou por muitas tribulações, e era o apóstolo Paulo, e inclusive, sofreu e pediu a Deus que fosse afastado dele enfrentou aquele sofrimento. Então, ele vai dizer, o que vai diferenciar o cristão do não cristão não é se ele sofre ou não sofre com a epidemia, mas se ele se coloca numa posição de paciência e de resignação. A segunda diferença é o destino, né? Então, como eu disse, a perspectiva de Cipriano é da vida após a morte, é uma perspectiva escatológica. Então, o que é que vai diferenciar? É que os cristãos, ao morrerem, eles vão para a bem-aventurança. Os não cristãos, eles vão para a condenação. Então, nós não devemos temer a morte. Quem deve temer a morte é o pagão, quem deve temer a morte é o não cristão, porque, uma vez que ele não foi renascido da água e do Espírito, palavras do Cipriano, ele é propriedade do fogo e do Geena. Tema morrer, continua ele, quem não participa da paixão, da cruz e da paixão do Cristo. Tema morrer quem passa desta morte a uma segunda morte. Tema morrer o que, deixando o século, será atormentado pela chama inextinguível das penas eternas. Tema morrer quem encontra na terra uma protelação dos sofrimentos e dos gemidos. Então, para ele, a diferença entre cristãos e pagãos está também no destino, né? Além da maneira como enfrenta o sofrimento, o destino que vai encontrar após a morte. Eu queria chamar a atenção, e eu estou quase terminando aqui a minha fala, para um aspecto importante para mim, que foi o que mais me chamou a atenção no texto, na verdade, que aparece no capítulo 16 desse texto, é quando ele diz que esse momento de epidemia que eles estavam vivendo, ele também podia ajudar a revelar algumas coisas, né? Ele teria um benefício, não no sentido de que a doença é uma coisa boa, mas no sentido de que ela pode revelar uma conduta ética, né, das pessoas, ou revelar a verdadeira conduta ética das pessoas. Então, ele diz, essa epidemia, ela pode produzir um efeito positivo. Então, eu peço licença para ler esse parágrafo, para vocês entenderem por que me chamou a atenção.
Afinal, irmãos caríssimos, que pode haver de mais proveitoso e necessário? Com efeito, essa epidemia, que parece tão horrível e funesta, põe à prova a justiça de cada um e experimenta o espírito dos homens, verificando se os sãos servem aos enfermos, se os parentes se amam sinceramente, se os médicos não abandonam os doentes que imploram, se o violento reprime a violência, se o avarento, ao menos por meio da morte, abandona o ardor sempre insaciável de sua desvairada cobiça, se os soberbos quebram o orgulho, se os desonestos refreiam a audácia, e se ao menos por terem morrido o que os ricos amavam, vendo-se à beira da morte sem herdeiros, distribuem alguma coisa aos pobres. Então ele vai dizer, olha, a peste, a praga, ela vai revelar quais são as atitudes éticas das pessoas, pelo menos numa época de crise, né? Então, elas vão continuar apegadas aos seus bens materiais e vão continuar desprezando os pobres, ou elas vão cuidar dos pobres? Os médicos vão fugir, ou eles vão cuidar dos doentes? Os parentes vão abandonar os seus entes queridos, ou vão ser solidários aos seus entes queridos e vão permanecer ao lado deles, mesmo enfermos? Então, ele diz que é como se a praga pudesse revelar essa perspectiva ética, esse caráter ético ou antiético das pessoas diante de uma situação crítica. Por que me chamou a atenção e por que isso é importante? O Stark, ele comenta que uma das coisas que vai chamar a atenção para os cristãos num momento de crise como esse, no momento de praga, é que a prática comum entre os romanos, inclusive, e talvez principalmente entre as elites romanas, era simplesmente abandonar os doentes. Né? Quem podia ia embora para outra cidade, fugia para os interiores, fugia para algum lugar onde pudesse estar protegido daquela enfermidade e largava os enfermos na rua. O Stark cita exemplos anteriores à praga de Cipriano, mas que corroboram com essa fala dele aqui, de pessoas que abandonam seus familiares à míngua, na rua. Então, os doentes morrendo nas calçadas, os doentes morrendo na rua, porque as pessoas simplesmente não querem entrar em contato com eles, porque temem a contaminação e fogem. Inclusive médicos, né, pessoas que poderiam talvez ajudar, fazem isso, e esses doentes, né, são cuidados justamente pelos cristãos. O que diferencia os cristãos de um modo geral, neste sentido, é que eles se dispõem a cuidar dos seus doentes, mesmo com risco de vida, né, mesmo sabendo que podem adoecer também. Então, Cipriano, nesse texto, ele está traduzindo algo que não é uma mera retórica, mas é, de fato, uma prática que diferencia no cotidiano, diante dessas situações de praga, cristãos e pagãos. Né? A postura como os cristãos lidam com os seus enfermos, e até com os enfermos que são estranhos, né? Quando podem cuidar, cuidam também dos que não são cristãos, e a maneira como os pagãos, em geral, né, também, como em tanto de um lado quanto do outro, você tem situações de exceção, né, cristãos que fogem e pagãos que cuidam, mas, de um modo geral, a postura cristã é o cuidado, e a postura pagã é o abandono, inclusive abandono de entes queridos, a morte, e uma morte à míngua, né? Ou seja, morrer mesmo sem nenhum tipo de cuidado por conta desse medo de contaminação que os seus contemporâneos tinham. Então, ele vai tocar nesse ponto. Para encerrar, uma última coisa que também me chamou a atenção, mas aqui me parece algo bastante polêmico, é que ele, a partir daquela passagem de Paulo aos Tessalonicenses, né, em que Paulo diz que nós não devemos, quanto aos que dormem, nós não devemos ser como os demais que não têm esperança, o Cipriano radicaliza essa fala de Paulo e chega a dizer que o luto não é adequado para os cristãos, né? Que o luto não é adequado para a vida dos cristãos. Ele diz que se nós vestirmos preto, se nós chorarmos os irmãos que foram libertados pelo chamado divino, nós vamos estar dando um mau testemunho diante do mundo, porque uma vez que nós estamos pregando que a vida após a morte é melhor do que essa vida, chorar a morte, mesmo dos nossos entes queridos, seria uma maneira de desconstruir o nosso próprio discurso, seria uma postura contraditória para os cristãos. Bom, esses são os pontos que, até o presente, eu
pincei do texto como aqueles que me parecem ser os mais essenciais, né? Já mencionei aqui que há uma influência do estoicismo e do pensamento estoico no Cipriano, mas, de um modo geral, ele demonstra uma postura, de fato, uma teologia cristã, mas uma radicalização a partir desse dualismo, né? Do corpo como uma coisa negativa portanto, um certo desprezo pela vida presente, o que me parece uma coisa bastante negativa. E, do ponto de vista positivo, eu destacaria essa ética do cuidado, né? Essa ética que, em nome de uma esperança, também promove um cuidado. Então, eu acho que são pontos positivos para a gente destacar. O Rodney Stark, quando comenta esses episódios, né, ele cita o Cipriano de Cartago, mas cita também um autor chamado Dionísio, bispo de Alexandria, que enfrentou essa mesma peste, só que no Oriente. Ele é mencionado pelo Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica. O Dionísio também fala desse cuidado dos cristãos para com os seus doentes, né? E aí o Stark diz, essa é uma das coisas que levou o cristianismo a ter um crescimento significativo no terceiro século. Em relação à doença, a postura do cristianismo, primeiro, de ter uma resposta teológica para o sofrimento, no sentido de que é uma resposta escatológica, uma esperança para a vida após a morte, que faltava tanto aos filósofos quanto aos religiosos pagãos. Então, ele diz, isso é uma coisa que chamou a atenção de muita gente. Segundo, esse aspecto da solidariedade. Foi um outro ponto que, de fato, atraiu muitas pessoas para o cristianismo. Terceiro, é que o cristianismo, a partir dessa perspectiva da solidariedade, ele demonstrou ser uma comunidade de apoio, ter um importante aspecto de ser uma comunidade de apoio, coisa que, com esse tipo de atitude dos pagãos de fugirem, de deixarem os seus doentes, foi se esfacelando naquela sociedade. Então, aquele grupo pequeno, que era o cristianismo no início do século III, é, ao mesmo tempo, um grupo coeso e ativo. Então, essa coesão, essa atividade positiva dos cristãos de cuidar dos seus doentes, teria, segundo Stark, sido um dos fatores de atração. Muitos pagãos que foram abandonados pelos seus foram cuidados por cristãos e, obviamente, isso fazia com que eles se sentissem muito mais atraídos pela pregação cristã, talvez uma pregação que eles tinham ouvido ou desdenhado em outro momento, agora ela se tornava uma pregação com significado novo, em virtude de eles mesmos terem sido atingidos, alcançados, né, por essa caridade cristã, por esse amor cristão manifestado no cuidado. Muito bem, eu vou parar por aqui e vou deixar aí para depois a gente conversar sobre alguma outra coisa que tenha atiçado a curiosidade de vocês. Obrigado, Claudete. Muito obrigada, professor José Mário. Talvez algo que você já pode ir pensando, em relação, né, ao Cipriano, qual foi a reação do Império, né, do Império Romano, já que tem uma outra perspectiva, né, que é realmente de cuidar dos seus doentes, de cuidar dos seus mortos. Então, de repente, a gente pudesse depois, mais adiante, né, conversar sobre isso, né, essa importância do cuidado, né, que você colocou muito bem. Então, muito obrigada, né, professor José Mário,